Havendo quórum e invocando a proteção de Deus, declara aberta a sessão ordinária de número 619 da 8ª legislatura no dia 21 de março de 2022. A presidência designa o vereador Mike Mota Rodrigues, da bancada do PP, para assumir os trabalhos como secretário na sessão de hoje, conforme prevê o artigo 27 do Regimento Interno. Solicito ao senhor secretário que faça a primeira chamada do dia. Bancada do DEM, Cristiana Arndt. Fabiana da Silva. Bancada do PP, o seu Santoni. Douglas Schneider. Presente. Mike Mota Rodrigues, presente. Braulio Scherer. Bancada do PP, Ivanir Strecker. Douglas dos Anjos. Lucas Votrich. Solicito a vereadora Cristiana dos Santos Arnett que faça a leitura da passagem bíblica do dia. Não se escravize às opiniões da leviandade ou da ignorância. Não importa o que os outros pensam ou dizem de nós. O que verdadeiramente importa é aquilo que realmente somos. Tenha sua consciência tranquila, mesmo que seja condenado. Não se esqueça de que Jesus foi o condenado e Herodes foi o vencedor momentâneo. Mas responda, qual dos dois foi realmente, verdadeiramente o vencedor? Essas são as palavras. Obrigado, vereadora Cristiane. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata número 4 de 2022. Ata número 5, 2022, sessão solene. Aos 20 dias do mês de março de 2022... pois é. Aqui. Ata número 4, 2022, sessão ordinária. Aos 7 dias do mês de março de 2022, reuniram-se ordinariamente os vereadores que integram o Poder Legislativo do município de Coronel Barros. Nas dependências da Câmara Municipal, Cida Travessa 20 de março, número 1, com início às 18 horas e 4 minutos, sob a presidência do vereador Douglas Augusto Schneider, o qual informou que fora redigida a resolução de mesa número 06, de 4 de março de 2022, que determina a transmissão ao vivo das sessões desta Casa Legislativa. Colocada em votação a formalidade, sendo a mesma aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, a presidência parabenizou as mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres, comemorado na data de 8 de março. Após verificar a existência de número legal, invocou a proteção de Deus e designou o vereador Mike Mota Rodrigues para secretariar os trabalhos na data de hoje, conforme prevê o artigo 27 do Regimento Interno. Em seguida, deu-se a leitura do pedido de licença do vereador Marcelo Juliano Treter, do PDT, e do pedido de vacância do cargo de secretário da mesa diretora 2022. Em continuidade, deu-se a leitura da convocação da suplente vereadora Ivanir Strecker dos Santos, do PDT. Após, a presidência comunicou que a vereadora Ivanir Strecker dos Santos fará parte da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social, em substituição do vereador Marcelo Juliano Treter. Em seguida, deu-se a primeira chamada do dia, que acusou a presença dos vereadores Cristiano dos Santos Arndt e Fabiana da Silva, do DEM, Alceu Santoni, Braulio Scherer, Douglas Schneider e Mike Mota Rodrigues, do PP, Douglas dos Anjos, Ivanir Strecker dos Santos e Lucas Votos, do PDT. Após, deu-se a leitura da passagem bíblica do dia pelo vereador Braulio Scherer. Em seguida, deu-se a leitura da ata número 01 de 2022, colocada em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade de votos. Em continuidade, deu-se a leitura das correspondências recebidas pela Casa. Passando ao espaço do pequeno expediente, manifestou-se o vereador Mike Mota Rodrigues, saudando os presentes e comentando sobre a transmissão ao vivo das sessões nesta Casa Legislativa. Após, parabenizou as mulheres do nosso município, também agradecendo ao deputado Afonso Ram pela emenda parlamentar destinada à saúde. Comentando sobre a emenda parlamentar do deputado Luiz Carlos Reis para a compra de uma nova ambulância. Em seguida, manifestou-se a vereadora Ivanir dos Santos,
saudando os presentes e agradecendo ao vereador Marcelo Treter pela oportunidade para retornar à Casa Legislativa. Parabenizou a iniciativa da transmissão das sessões e também parabenizou as mulheres pelo seu dia. Em continuidade, manifestou-se o vereador Lucas Votrich, saudando os presentes e parabenizando as mulheres pelo seu dia, como também pela transmissão das sessões. Após, comentou sobre a inclusão dos alunos na escola, comentando sobre as estruturas na escola no período letivo de aula, falta de salas e rampos. Após, o vereador presidente Douglas Augusto Schneider também comentando sobre a fala do vereador Mike Mota Rodrigues sobre a emenda do senador Luiz Carlos Reis. Após, comentou sobre a visita dos deputados José Afonso Ram e Pedro Westphalen. Em seguida, comentou sobre a cultura da soja, sobre os prejuízos, como também comentou sobre as demandas dos produtores rurais. Em seguida, deu-se a segunda chamada do dia, que acusou a presença de 9 vereadores. Passando-se na hora do dia, deu-se a leitura da exposição de motivos do projeto de lei número 8, 2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar obra de melhoria que menciona e dá outras providências. Projeto de lei número 9, de 2022, que dispõe sobre desconto no pagamento de insumos agrícolas aos produtores rurais do município, instituído pela Lei Municipal número 1519, de 2 de agosto de 2011, e dá outras providências. Projeto de lei número 10, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial. Projeto de lei número 11, que altera o artigo 5º da Lei Municipal número 1927, de 3 de maio de 2016, que disciplina o uso do ginásio Capitão Dunga de propriedade do Estado do Rio Grande do Sul e de uso autorizado pelo município de Coronel Barros e dá outras providências. Projeto de lei número 12, que cria o Conselho Municipal de Produtores de Leite de Coronel Barros e dá outras providências. A presidência comunicou que os projetos de lei número 8, 9, 11 e 12 tramitarão na Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social e Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos, Infraestrutura Urbana e Rural. E o projeto de lei número 10, que tramitará na Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos, Infraestrutura Urbana e Rural. Após deu-se a leitura da indicação número 1, de autoria do vereador Marcelo Treter, assunto trevo de acesso à linha 8, a presidência comunica que a indicação tramitará na Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social e Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos, Infraestrutura Urbana e Rural. Passando aos requerimentos, deu-se a leitura do pedido de providência número 1, de autoria do vereador Lucas Votrich, da bancada do PDT. Assunto redutor de velocidade. Em seguida, deu-se a leitura do pedido de providência número 2, de autoria do vereador Douglas Augusto Schneider, da bancada do PP. Assunto troca de areia e instalação de portão. Após deu-se a leitura do pedido de providência número 3, de autoria do vereador Douglas dos Anjos, da bancada do PDT, assunto lixeira. Em continuidade, deu-se a leitura do voto de pesar número 1, da bancada do DEM, PP e PDT, pelos falecidos Décio Jores, Vilmar Luiz de Rezende e Adélia Ranque. Passando o espaço às explicações pessoais, nenhum vereador inscrito. Esgotadas as matérias, a presidência declarou encerrada a sessão ordinária às 19 horas e 38 minutos, do que, para constar, lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos senhores presidente e secretário. Está em discussão a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários queiram se levantar. Ata aprovada por unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências e comunico que há vagas para o pequeno expediente. Ofício número 49, 2021. Coronel Barros, 18 de março de 2022. Exime o senhor Douglas Schneider, presidente da Câmara Municipal, Coronel Barros, Rio Grande do Sul. Assunto encaminhamento de projetos de lei. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos encaminhar para apreciação desta Casa Legislativa os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 13, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial, e projeto de lei número 14, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar. Certos a compreensão de Vossa Excelência, reiteramos protestos de consideração e estima. Atenciosamente, Edson Oswaldo Arne, prefeito. Passando ao espaço do pequeno expediente, comunico que há 2 vereadores inscritos. Está com a palavra o vereador Lucas Votrich, da bancada do PDT, que dispõe de 5 minutos.
Alô. Senhor presidente, demais colegas vereadores, servidores da casa e as pessoas aqui presentes. Eu tenho uma proposta para fazer para a mesa diretora referente ao nosso regimento interno. Que eu estou vendo assim que há um pouco de desleixo por parte de alguns vereadores, então eu tenho uma proposta para fazer uma alteração ou acréscimo no nosso regimento interno, referente aos vereadores, principalmente presidentes de comissão, que não participam das audiências públicas que são realizadas neste Poder Legislativo. A proposta é a seguinte: o vereador que não participar, que seja feito da mesma maneira que está sendo feito na reunião das comissões, que seja descontado um valor, para que tenhamos mais responsabilidade. Como que um vereador vai emitir um parecer, um vereador presidente de uma comissão vai emitir um parecer referente às metas fiscais, se ele não participa das audiências? Seria isso, presidente. Eu peço que a mesa diretora encaminhe isso aí. Obrigado. Obrigado, vereador Lucas. Iremos conversar e, com certeza, vamos pensar sobre isso. Agora passo a palavra para a vereadora Ivanir, da bancada do PDT, que dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, nobres colegas e comunidade aqui presente. Ontem foi o 30º aniversário do nosso município. Em sessão solene aqui, a gente não pôde deixar de sentir a falta da participação da comunidade, né? Isso está caindo no esquecimento. Eu acho que assim, ó, pelo que eu percebi, eu acho que só teve a presença de 2 secretários. Eu acho assim que tudo bem, nem sempre o pessoal pode participar, às vezes tem outro compromisso, mas mande algum representante, né? Eu acho assim uma coisa importante participar, porque vai cair no esquecimento. O pessoal critica os vereadores e tal, mas quando está na hora de participar é complicado, né? Outra sugestão que eu ia fazer é assim, ó, no momento a gente cantou o hino nacional, muito lindo, então, né? Eu acho que assim, poderia se acrescentar o hino do Rio Grande do Sul, né? Seria muito interessante que nas sessões solenes se cantasse também o hino do Rio Grande do Sul. Obrigada, vereadora Ivanir. Também agora temos as transmissões online, né, vereador? Então, se os demais colegas também quiserem compartilhar, é uma forma de levarmos o nosso trabalho a todo o município. Solicito ao senhor secretário que faça a segunda chamada do dia. Bancada do DEM, Cristiana Arte. Fabiana da Silva. Bancada do PP, Alceu Santoni. Douglas Schneider. Presente. Mike Mota Rodrigues, presente. Braulio Scherer. Bancada do PDT, Ivanir Strecker. Douglas dos Anjos. Lucas Votich. A presidência constatou a presença de 9 vereadores. Entrando na ordem do dia, solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social e Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos e Infraestrutura Urbana e Rural sobre o projeto de lei número 4 de 2022, que cria cargos de provimento em comissão e gratificações de natureza especial, altera o padrão dos cargos de agente do controle interno e fiscal, instituídos pelo artigo 3º da Lei de 1874, de 15 de setembro de 2015, que estabelece e reestrutura plano de carreira dos servidores, institui o respectivo quadro de cargos e dá outras providências. Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social. Conclusão do voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, esta relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável, considerando que foi criado cargos em comissão e gratificação especial e altere padrão dos cargos dos agentes do controle interno sob o artigo 3º da Lei nº 1874, de 15 de novembro de 2015, e fica estabelecido o plano de carreira. Sala das Comissões, 17 de janeiro de 2022.
Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos e Infraestrutura Urbana e Rural. Conclusão do voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável, considerando a necessidade e a legalidade das contratações. Sala das Comissões, 14 de março de 2021. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 4 de 2022. Projeto de lei número 4, de 12 de janeiro de 2021, que cria cargos de provimento e comissão e gratificações de natureza especial, altera o padrão dos cargos de agente de controle interno e fiscal, instituídos pelo artigo 3º da lei número 1874, de 15 de setembro de 2015, que estabelece e reestrutura o plano de carreira dos servidores, institui o respectivo quadro de cargos e dá outras providências. Artigo 1º. Cria cargos de provimento e comissão e funções gratificadas que serão introduzidos no artigo 20º da Lei nº 1874, de 15 de setembro de 2015, que estabelece e reestrutura o plano de carreira dos servidores. Reorganiza cargos já instituídos, porém que deverão ser realocados devido à instituição da Secretaria de Cidadania, Assistência Social, Habitação e Melhoridade, passando o quadro do artigo 20º da Lei 1874 a vigorar com a seguinte redação. Secretários municipais CC1, Gabinete do Prefeito, Assessor Jurídico CC2 ou FG2, Assessor de Gabinete CC4 ou FG4, Assessor de Comunicação CC6 ou FG6, Secretário de Administração, Planejamento e Finanças, Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças e Planejamento, Assessor Financeiro CC2 ou FG2, Coordenador de Administração CC4 ou FG4, Coordenador do Setor Tributário, CC4 ou FG4. Chefe do Núcleo de Planejamento, CC6 ou FG6. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Supervisor Administrativo de Educação e Cultura, CC2 ou FG2. Coordenador Administrativo de Educação, CC4 ou FG4. Coordenador de Cultura e Turismo, CC4 ou FG4. Coordenador de Desporto e Lazer, CC4 ou FG4. Coordenador Geral Pedagógico, CC4 ou FG4. Chefe do Núcleo de Desporto e Lazer, CC6 ou FG6. Chefe do Núcleo de Limpeza, CC6 ou FG6. Secretaria Municipal de Saúde. Supervisor de Saúde, CC2 ou FG2. Coordenador Administrativo de Saúde, CC4 ou FG4. Chefe do Departamento de Saúde Pública, CC6 ou FG6. Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social, Habitação e Melhoridade. Coordenador de Habitação, CC4 ou FG4. Coordenador de Assistência Social, CC4, FG4 ou FG4. Secretaria Municipal de Obras, Viação e Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio, Desenvolvimento e Meio Ambiente. Supervisor Geral, CC3 ou FG3. Coordenador Geral, CC4 ou FG4. Chefe de Núcleo de Trânsito, CC6 ou FG6. Chefe de Serviços de Obras Públicas, CC7 ou FG7. Chefe de Serviços de Obras Públicas Urbanas, CC7 ou FG7. Chefe de Serviços de Máquinas, CC7 ou FG7. Parágrafo único. As especificações dos cargos novos criados nesse artigo são as que constituem o anexo 1º da presente lei. Artigo 2º. Ficam criadas as seguintes ratificações para exercício de atividades de natureza especial, que serão acrescidas ao artigo 21 da Lei Municipal número 1874/2015. Quantidade de gratificação especial. 1. Em denominação do cargo encarregado das ações de defesa civil, cargo horário semanal 40 horas, pisos municipais 1,40. Quantidade de gratificação especial. 1. Denominação do cargo encarregado das ações de planejamento das leis orçamentárias, cargo horário semanal 40 horas, pisos municipal 1,40. Parágrafo único. As atribuições atinentes às atividades especiais instituídas neste artigo constituem o anexo 2º da presente lei. Artigo 3º. Altera o padrão dos cargos de agente do controle interno e fiscal, dispostos no quadro de cargos instituído pelo artigo 3º da Lei nº 1874, de 15 de setembro de 2015, que estabelece e reestrutura o plano de carreira dos servidores. Institui o respectivo quadro de cargos, que passarão a vigorar com a seguinte redação.
Número de cargos. 1. Agente de denominação do cargo, agente de controle interno, horas semanais, 20 horas. Padrão 11A.A. Número de cargos. 1. Fiscal, denominação do cargo, 40 horas semanais, 11B.A. Artigo 4º. Introduz o padrão 11AA e o padrão 11BA na tabela que estabelece os valores dos padrões básicos e classes do quadro de provimento efetivo de que trata o artigo 25 da Lei nº 1864, de 15 de setembro de 2015, que estabelece e reestrutura o plano de carreira dos servidores, institui o respectivo quadro de cargos e dá outras providências, com a seguinte redação. Padrão básico 11AA, A 3,65, B 3,98, C 4,38, D 4,73 e 4,92. 11BA 3,90, B 4,25, C 4,68, D 5,05 e 5,025. Artigo 5º. Os atuais servidores concursados no município que tiveram alteração no padrão básico através desta lei serão enquadrados nas mesmas classes ocupadas pela lei anterior. Parágrafo único. O tempo de serviço excedente à última promoção ou da data da sua posse será computado para fins de promoções nos termos da presente lei. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a contar da sua publicação, exceto para as alterações propostas pelos artigos 3º e 4º, que terão seus efeitos a contar do primeiro dia do mês subsequente à publicação desta lei. Coronel Barros, 12 de janeiro de 2021, prefeito. Está em discussão o projeto de lei. Passamos a palavra ao vereador Lucas, da bancada do PDT. Senhor presidente, demais colegas vereadores, está aí para a votação, então, projeto de lei que já foi pedido vistas e hoje, então, vai para a votação. Tudo bem que vai ser aprovado algumas gratificações especiais para servidores concursados, só que assim, nós já temos vários servidores com gratificações especiais. Aí eu pergunto, o que eles produzem a mais por ganhar uma gratificação especial? Eu acho que nós, como vereadores, então, se for aprovado, nós deveremos futuramente, os servidores que vão receber essa gratificação, nós vamos ter que cobrar eles para ver o que eles estão fazendo a mais da sua função para, de repente, merecer uma função gratificada, porque já tem bastante servidor e não vejo assim se é vantagem ou não para a administração isso aí. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Lucas. Continua a discussão o projeto. Não havendo mais nenhum vereador que queira se manifestar, coloco o mesmo em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Projeto aprovado com 7 votos a favor. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos, Infraestrutura Urbana e Rural sobre o projeto de lei número 7 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial. Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos e Infraestrutura Urbana e Rural. Conclusão do voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável, considerando se tratar de um crédito adicional especial e atender os requisitos da lei. Sala das Comissões, 14 de março de 2022.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 7 de 2022. Projeto de lei número 7, de 17 de janeiro de 2022, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 1.200, destinado à abertura das seguintes dotações orçamentárias. 3. Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, 02.09.272.0002.2.017. Manter o Fundo de Aposentadoria e Pensão do Município. Elemento de despesa 3.3.90.40. Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação, R$ 1.200. Artigo 2º. Para a cobertura dos créditos abertos no artigo 1º, valer-se-á das seguintes reduções orçamentárias. 3. Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, 02.09.272.0002.2.017. Manter o Fundo de Aposentadoria e Pensão do Município. Elemento de despesa 3.3.90.14. Diárias civil R$ 1.200. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Coronel Barros, 17 de janeiro de 2022, prefeito. Está em discussão o projeto de lei. Não havendo nenhum vereador que queira se manifestar, coloco o mesmo em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Projeto aprovado por unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social e Comissão de Orçamento, Finanças e Tributos, Infraestrutura Urbana e Rural, sobre o projeto de lei número 8 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar obra de melhoria que menciona e dá outras providências. Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social. Conclusão do voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável, considerando efetuar melhorias na pavimentação asfáltica nas ruas do município, conforme legislação vigente. Sala das Comissões, 14 de março de 2022. Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos e Infraestrutura Urbana e Rural. Conclusão do voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, esta relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável, considerando que o município possui verba para a referida obra, que beneficiará um número significativo de famílias, comércio e indústria. Sala das Comissões, 14 de março de 2022. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 8 de 2022. Projeto de lei número 8, de 23 de fevereiro de 2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar obra de melhoria que menciona e dá outras providências. Artigo 1º. Em decorrência de execução pelo Poder Executivo Municipal das obras de pavimentação asfáltica nas ruas abaixo mencionadas, será cobrada a contribuição de melhoria, observados os critérios a serem definidos por esta lei. Primeiro, Rua Alfredo Esteves Sobrinho, sobre calçamento entre as ruas Alfredo Schneider e Guilherme Gelser, em uma extensão de 279 metros. Segundo, Rua João Peter Kronbauer, sobre calçamento entre as ruas Alfredo Esteves Sobrinho e Felipe Marques, em uma extensão de 87,30 metros. Terceiro, Rua Felipe Marques, sobre calçamento entre as ruas Francisco Otávio Panassolo e Afonso Weiler, em uma extensão de 206 metros. Quarto, Travessa Gottlieb Bussler, sobre calçamento em toda a sua extensão, 98,80 metros. Quinto, Rua Arnoldo Rintz, sobre calçamento entre as ruas Felipe Marques e Imigração, em uma extensão de 75,50 metros. Sexto, Rua Afonso Weiler, sobre calçamento entre as ruas Felipe Marques e Imigração, em uma extensão de 84,30 metros. E sétimo, Rua Teobaldo Luiz Maders, sobre argila entre as ruas Eduardo Ram, Rua Paralela BR-285 e Hugo Schirmer, com extensão de 119,10 metros.
Artigo 2º. Para a realização da cobrança de melhoria serão observados os seguintes critérios. Primeiro, serão considerados beneficiados apenas os imóveis que possuem frente para as vias indicadas. Segundo, o valor da contribuição de melhoria terá como limite individual a valorização do imóvel beneficiado em decorrência da execução das obras e como limite total a soma das valorizações, observando o percentual máximo de 30% para as obras de pavimentação asfáltica sobre calçamento e de 50% para as obras de pavimentação asfáltica sobre base de argila, cascalho ou terra, do custo final da obra. Artigo 3º. Para a cobrança da contribuição de melhoria, a administração publicará edital prévio à execução das obras, contendo, entre outros elementos julgados convenientes, os seguintes. Primeiro, delimitação das áreas diretamente beneficiadas e a relação dos proprietários de imóveis nelas compreendidos. Segundo, memorial descritivo do projeto para cada rua. Terceiro, orçamento total ou parcial do custo de cada obra. Quarto, determinação da parcela do custo das obras a ser ressarcida pela contribuição com base na valorização de cada imóvel beneficiado, com correspondente plano de rateio, contendo em anexo a planilha de cálculo, observando o exposto no inciso 2º do artigo 1º. Parágrafo 1º. Os proprietários de imóveis situados nas zonas beneficiadas pelas obras públicas têm um prazo de 30 dias, a partir da data de publicação do edital, para a impugnação de qualquer dos elementos dele constantes, cabendo ao impugnante o ônus da prova. Parágrafo 2º. Os requerimentos de impugnação de reclamação, como também quaisquer recursos administrativos, não suspendem o início ou prosseguimento das obras. Artigo 4º. As avaliações dos imóveis prévia e posterior à realização da obra serão efetivadas independentemente dos valores que constarem no cadastro municipal, sem prejuízo de sua utilização, se estiver atualizado de acordo com o valor de mercado. Artigo 5º. Após a conclusão da obra, a Secretaria de Obras e Viação, através do setor de engenharia, realizará nova avaliação dos imóveis inseridos na zona de influência da obra pública, apurando o valor de cada imóvel após a execução da mesma, a fim de estabelecer o diferencial de valorização, assim entendido como sendo a diferença entre o valor anterior à obra pública e posterior à obra pública. Parágrafo único. Os valores obtidos nas avaliações referidas nesse artigo e artigo anterior balizarão a observância dos limites individuais da cobrança da contribuição de melhoria, que não poderá ser superior ao limite de valorização individual de cada imóvel. Artigo 6º. O cálculo para efetivo lançamento de contribuição de melhoria tem como limite total a despesa realizada com a execução da obra pública e como limite individual o acréscimo do valor que a obra resultar para cada imóvel, que deverá ser rateado entre os imóveis por ela beneficiados, proporcionalmente ao custo da obra e em função de fatores individuais de valorização. Nos termos que dispõe o artigo 81, inciso 11º, da Lei Complementar nº 006 de 2017, artigo 7º, após a execução das obras, será publicado novo edital contendo, entre outros, os seguintes elementos. Primeiro, demonstrativos de custos e valorização de cada imóvel. Segundo, valor da contribuição de melhoria devida por cada contribuinte. Terceiro, prazo para o pagamento, suas prestações e vencimentos. Quarto, prazo para impugnação. Quinto, local e reforma de pagamento. Parágrafo 1º. Os proprietários de imóveis situados nas zonas beneficiadas pelas obras públicas serão individualmente notificados do lançamento da contribuição de melhoria, podendo, no prazo de 30 dias, contados do recebimento, oferecer impugnação. Parágrafo 2º. A impugnação deverá ser dirigida à Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, através de petição protocolada, nos termos da legislação municipal tributária vigente e poderá questionar: primeiro, o erro na localização e dimensões do imóvel. Segundo, o cálculo dos índices atribuídos. Terceiro, o valor da contribuição. Quarto, o número de prestações. Parágrafo 3º. Não será admitida a impugnação ou parte dela que pretenda rediscutir quaisquer dos elementos técnicos referidos no edital prévio. Artigo 8º. O contribuinte poderá efetuar o pagamento da contribuição de melhoria dentro do prazo estabelecido na notificação de lançamento em parcela única com 10% de desconto sobre o valor total. Artigo 9º. O contribuinte poderá optar pelo pagamento em uma única parcela na data do vencimento da primeira prestação, hipótese esta a qual será concedido desconto de 10%, ou até 48 parcelas mensais, iguais e consecutivas,
devendo ser observado o valor mínimo de cada parcela de 15 VRMS. Parágrafo 1º. Os valores das prestações serão convertidos em valor de referências municipal, VRM, em vigor na data do lançamento, cuja expressão monetária será observada na data do pagamento. Artigo 10º. Os casos omissos a esta lei serão aplicadas no que couber as normas constantes da Lei Complementar número 006, de 30 de novembro de 2017. Artigo 11º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Coronel Barros, 23 de fevereiro de 2022. Prefeito. Está em discussão o projeto de lei. Está com a palavra a vereadora Cris. Boa noite, colegas. Boa noite, colegas. Boa noite, colegas, comunidade presente. Só quero deixar aqui registrado nessa casa e para a população que está nos acompanhando de casa, o compromisso da nossa administração municipal do Poder Executivo, que foi assumido desde o início, com relação ao asfaltamento das ruas do nosso município, embelezamento, melhoramento das ruas e das nossas, e, convenientemente também, o aumento do valor, da valorização das nossas casas. Deixar aqui registrado que já são quase 90% das ruas do município asfaltadas, se não me falha a memória, e se Deus assim nos permitir, e se ainda tivermos recursos e os colegas continuarem nos auxiliando, será 100% das ruas asfaltadas. Lembrando que hoje em dia não vale a pena tu fazer 100 metros de calçamento, é mais caro o asfalto, mas vale mais a pena pela questão do embelezamento, das melhorias e da valorização dos nossos imóveis. Só para deixar registrado, presidente, esse compromisso da administração com a comunidade. Obrigada. Obrigado, vereadora Cristiane, da bancada do DEM. Projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador que queira se manifestar, coloco o mesmo em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Projeto aprovado por unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social e Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos, Infraestrutura Urbana e Rural sobre o projeto de lei número 9 de 2022, que dispõe sobre desconto no pagamento de insumos agrícolas aos produtores rurais do município, instituído pela Lei Municipal número 1519, de 2 de agosto de 2011 e da outras providências. Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social. Conclusão do voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável, considerando o período de estiagem que estamos passando. Sala das Comissões, 14 de março de 2022. Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos e Infraestrutura Urbana e Rural. Conclusão do voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável, considerando concessão do desconto, que a concessão do desconto está prevista no artigo 4º, parágrafo único da Lei Municipal número 1519, de 2 de agosto de 2011, sendo que a Lei Orgânica do Município prevê descontos no Programa de Incentivo na Produção Agrícola. Sala das Comissões, 14 de março de 2022. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 9 de 2022. Projeto de lei número 9, de 4 de março de 2022, que dispõe sobre o desconto no pagamento de insumos agrícolas aos produtores rurais do município, instituído pela Lei Municipal número 1519, de 2 de agosto de 2011, e da outras providências.
Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar 10% para 50% a concessão de desconto previsto no artigo 4º, parágrafo único da Lei Municipal nº 1519, de 2 de agosto de 2020, aos produtores rurais que foram beneficiados com o subsídio de adubo através do Programa de Incentivo à Produção Agrícola ProDerrenda e que efetuaram a retirada do insumo no ano 2021 para o pagamento no ano 2022. Parágrafo único. A concessão do desconto de que trata a presente lei é motivada pela decorrência da declaração de situação de emergência em toda a área rural do município de Coronel Barros, declarada pelo Decreto Executivo número 3.166, de 12 de janeiro de 2022, e homologada pelo Estado do Rio Grande do Sul através do Decreto número 56.353, de 26 de 1 de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, dia 27 de 1 de 2022. Artigo 2º. O desconto de que trata o artigo 1º será concedido a todos os produtores rurais beneficiados que não possuírem débitos vencidos inscritos junto ao município de Coronel Barros e que efetuarem um pagamento ao dia 20 de 4 de 2022. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Coronel Barros, 4 de março de 2022. Prefeito. Está em discussão o projeto de lei. Não havendo nenhum vereador que queira se manifestar, coloco o mesmo em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos, Infraestrutura Urbana e Rural sobre o projeto de lei número 10 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial. Projeto de lei número 10. Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos, Infraestrutura Urbana e Rural. Conclusão do voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável, considerando a legalidade e a necessidade da abertura do crédito adicional. Sala das Comissões, 14 de março de 2022. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 10 de 2022. Projeto de lei número 10, de 4 de março de 2022, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 83.977,57, destinado à abertura das seguintes dotações orçamentárias. Gabinete do Prefeito, 01.04.122.0002.2.002, manter as atividades do Gabinete do Prefeito. Elemento de despesa 3.1.90.92. Despesas de exercícios anteriores, 8.413,44. 01.08.243.0019.2.082. Manter o Conselho Tutelar. Elemento de despesa 3.1.90.92. Despesas de exercícios anteriores, 2.072,5 centavos. 3. Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, 01.04.129.004.2.123, manter as atividades do setor tributário, elemento de despesa 3.1.90.92, despesas de exercícios anteriores, R$ 490,08. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer, 01.13.122.0011.2.047, promover eventos, elemento de despesa 3.3.90.92. Despesas de exercícios anteriores, R$ 342,87. 01.12.361.0007.2.025. Manter e conservar o prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Miguel Burnier. Elemento de despesa 3.3.90.92. Despesas de exercícios anteriores, R$ 1.155,96. 01.12.361.007.2.024, manter as atividades do ensino fundamental. Elemento de despesa 3.1.90.92, despesas de exercícios anteriores, R$ 1.392,02. 01.12.361.007.2.026, promover o transporte escolar aos alunos do ensino fundamental. Elemento de despesa 3.1.90.92.
Despesas de exercícios anteriores, R$ 4.042,25. 01.12.306.007.2.027. Proporcionar alimentação escolar dos alunos de ensino fundamental. Elemento de despesa 3.1.90.92. Despesas de exercícios anteriores, R$ 4.667,86. 01.12.365.008.2.036. Manter as atividades da EMEI. Elemento de despesa 3.1.90.92. Despesas de exercícios anteriores, R$ 5.219,80. 05, Secretaria Municipal de Saúde, 02.10.303.0017.2.071. Distribuir medicamentos à população. Elemento de despesa 3.1.90.92. Despesas de exercícios anteriores, R$ 25.803. 02.10.301.0017.2.074. Realizar transporte de pacientes. Elemento de despesa 3.1.90.92. Despesas de exercícios anteriores, R$ 8.698,78. 06. Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio, Desenvolvimento e Meio Ambiente, 01.20.122.0002.2.004. Manter as atividades da Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Desenvolvimento. Elemento de despesa 3.1.90.92. Despesas de exercícios anteriores, R$ 10.728,06. 07, Secretaria de Obras e Viação, 01.04.122.002.2.007, manter as atividades da Secretaria de Obras e Viação. Elemento de despesa 3.1.90.92. Despesas de exercícios anteriores, R$ 7.641,44. 01.26.782.0033.2.112. Manter, recuperar vias urbanas, estradas vicinais, pontes, pontilhões e bueiros. Elemento de despesa 3.1.90.92. Despesas de exercícios anteriores, R$ 2.220,27. 09, Secretaria de Cidadania, Assistência Social, Habitação e Melhor Idade, 01.08.244.0020.2.086. Manter as atividades sendo de referência assistência social, CRAS. Elemento de despesa 3.1.90.92. Despesa de exercícios anteriores, R$ 1.019,69. Artigo 2º. Para a cobertura dos créditos abertos no artigo 1º, valer-se-á da redução das seguintes dotações orçamentárias. Gabinete do Prefeito, 01.04.122.0002.2.002. Manter as atividades do Gabinete do Prefeito. Elemento de despesa 3.1.90.11. Vencimento e vantagens fixas. Pessoal, R$ 36.233,20. 04. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer, 01.13.122.0011.2.047. Promover eventos. Elemento de despesa 3.3.90.30. Material de consumo, R$ 342,87. 01.12.361.0007.2.025. Manter e conservar o prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Miguel Burnier. Elemento de despesa 3.3.90.30. Material de consumo, R$ 1.155,96. 01.12.361.002.2.005. Manter as atividades da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Elemento de despesa 3.1.90.11. Vencimento e vantagens fixas. Pessoal, R$ 10.654,07. 05. Secretaria Municipal de Saúde, 02.10.301.0017.2.074. Realizar transporte de pacientes. Elemento de despesa 3.1.90.11. Vencimento e vantagens fixas. Pessoal, R$ 34.501,78. Secretaria de Cidadania, Assistência Social, Habitação e Melhor Idade, 01.08.244.0020.2.086. Manter as atividades sendo de referência assistência social, CRAS. Elemento de despesa 3.1.90.11. Vencimento e vantagens fixas. Pessoal,
R$ 1.019,69. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Coronel Barros, 4 de março de 2022, prefeito. Está em discussão o projeto de lei. Não havendo nenhum vereador que queira se manifestar, coloco o mesmo em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Projeto de lei aprovado por unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer com emenda modificativa da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social sobre o projeto de lei número 11 de 2022, que altera o artigo 5º da Lei Municipal número 1927, de 3 de maio de 2016, que disciplina o uso do ginásio Capitão Dunga de propriedade do Estado do Rio Grande do Sul e de uso autorizado pelo município de Coronel Barros e da outras providências. Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social. Projeto de lei número 11. Conclusão do voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, esta relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável com emenda modificativa, onde se lê no artigo 3º, artigo 1º, fica alterado o artigo 5º da Lei Municipal número 1927, de 13 de maio de 2016, que disciplina o uso do ginásio Capitão Dunga, de propriedade do Estado do Rio Grande do Sul, e de uso autorizado pelo município de Coronel Barros, que passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º, fica fixada a taxa de R$ 40 pelo período de 1 hora com a realização da prática de esportes no ginásio Capitão Dunga. Parágrafo 1º. Os interessados no agendamento de horários para a utilização no ginásio Capitão Dunga deverão procurar previamente a Coordenadoria Municipal de Desporto e Lazer e, escolhendo o dia e horário, obter o devido comprovante. Parágrafo 2º. De posse do comprovante, o interessado deverá providenciar o recolhimento da taxa referida no caput na tesouraria do município, entregando cópia do comprovante de pagamento junto à Coordenadoria Municipal de Desporto e Lazer. Parágrafo 3º. Caso os interessados não comprovem junto à Coordenadoria Municipal de Desporto e Lazer o recolhimento da taxa fixada no caput, no prazo de 2 dias úteis contados a partir do agendamento, este será tornado sem efeito. Parágrafo 4º. O valor da taxa fixada no caput desse artigo será reajustado anualmente, no mês de março, pelo valor do IPCA apurado nos últimos 12 meses. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na publicação. Passa-se a ler. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 5º da Lei Municipal número 1927, de 13 de maio de 2016, que disciplina o uso do ginásio Capitão Dunga, de propriedade do Estado do Rio Grande do Sul e de uso autorizado pelo município de Coronel Barros, que passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. Fica fixada a taxa de R$ 40 pelo período de 1 hora para a realização da prática de esportes no ginásio Capitão Dunga. Parágrafo 1º. Os interessados no agendamento de horários para a utilização do ginásio Capitão Dunga deverão procurar previamente a Coordenadoria Municipal de Desporto e Lazer e, escolhendo dia e horário, obter o devido comprovante. Parágrafo 2º. De posse do comprovante, o interessado deverá providenciar o recolhimento da taxa referida no caput na tesouraria do município, entregando cópia do comprovante de pagamento junto à Coordenadoria Municipal de Desporto e Lazer. Parágrafo 3º. Caso os interessados não comprovem junto à Coordenadoria Municipal de Desporto e Lazer o recolhimento da taxa fixada no caput, o prazo de 2 dias úteis contados a partir do agendamento, este será tornado sem efeito. Parágrafo 4º. O valor da taxa fixada no caput desse artigo será reajustado anualmente no mês de março pelo IPCA, apurado nos últimos 12 meses. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões, 14 de março de 2022. Está em discussão a emenda modificativa. Não havendo nenhum vereador que queira se manifestar, coloco a mesma em votação.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Emenda modificativa do projeto de lei número 11/2022, aprovado por unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos, Infraestrutura Urbana e Rural sobre o projeto de lei número 11/2022. Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos, Infraestrutura Urbana e Rural. Projeto de lei número 11. 11. 12. Continuando 11. Prossiga, secretário. Conclusão do voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, esta relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável, considerando a legalidade e que a lei que disciplina o uso do ginásio Capitão Dunga não prevê atualização cuja taxa não sofreu reajuste desde sua edição no ano de 2016. Sala das Comissões, 14 de março de 2022. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 11 de 2022. Projeto de lei número 11. De 4 de março de 2022, que altera o artigo 5º da Lei Municipal número 1927, de 13 de maio de 2016, que disciplina o uso do ginásio Capitão Dunga, de propriedade do Estado do Rio Grande do Sul, e de uso autorizado pelo município de Coronel Barros e da outras providências. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 5º da Lei Municipal número 1927, de 13 de maio de 2016, que disciplina o uso do ginásio Capitão Dunga, de propriedade do Estado do Rio Grande do Sul e de uso autorizado pelo município de Coronel Barros, que passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. Fica fixada a taxa de R$ 40 pelo período de 1 hora para a realização da prática de esportes no ginásio Capitão Dunga. Parágrafo 1º. Os interessados no agendamento de horários para a utilização do ginásio Capitão Dunga deverão procurar previamente a Coordenadoria Municipal de Desporto e Lazer e, escolhendo o dia e horário, obter o devido comprovante. Parágrafo 2º. Deposto o comprovante, o interessado deverá providenciar o recolhimento da taxa referida no caput na tesouraria do município, entregando cópia do comprovante de pagamento junto à Coordenadoria Municipal de Desporto e Lazer. Parágrafo 3º. Caso os interessados não comprovem junto à Coordenadoria Municipal de Desporto e Lazer o recolhimento da taxa fixada no caput, num prazo de 2 dias úteis contados a partir do agendamento, esse será tornado sem efeito. Parágrafo 4º. O valor da taxa fixada no caput desse artigo será reajustado anualmente, no mês de março, pelo IPCA apurado nos últimos 12 meses. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Coronel Barros, 4 de março de 2022. Prefeito. Está em discussão o projeto de lei. Não havendo nenhum vereador que queira se manifestar, colocamos o mesmo em votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Projeto aprovado com emenda modificativa por unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da exposição de motivos do projeto de lei número 13 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial. Coronel Barros, 18 de março de 2022. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei que estamos encaminhando para apreciação dos senhores vereadores trata da autorização legislativa para o Poder Executivo abrir crédito adicional especial e da outras providências, considerando a necessidade de abertura de crédito para pagamento e de locação de equipamento de climatização utilizado durante a formatura da pré-escola da EMEI Primeiros Passos, que ocorreu junto ao Centro Municipal de Cultura.
Conselheiro que devido às altas temperaturas obtidas no dia da realização do evento, demandava a necessidade da locação. Considerando que houve empenho prévio ao serviço, porém com credor incorreto, havendo a necessidade de gerar novo empenho para pagamento do serviço, porém com a descrição de despesa no exercício anterior. Considerando que o município possui cedência de servidor oriunda do município de Ijuí, junto à Secretaria de Educação do município, gerando a necessidade do repasse da contribuição previdenciária da referida servidora, cuja dotação não estava prevista no orçamento vigente. Considerando que haverá aposentadoria de servidores na área de serviços gerais internos e que haverá necessidade de substituição de serviços ou na forma de contratação de pessoal ou na forma de terceirização de serviços, cuja dotação não está prevista no orçamento para 2022. Justificamos o presente projeto de lei. Oswaldo Arne, prefeito. A presidência comunica que o projeto de lei número 13 tramitará na Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos, Infraestrutura Urbana e Rural. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da exposição de motivos do projeto de lei número 14 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar. Coronel Barros, 18 de março de 2022. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei que estamos encaminhando para apreciação dos senhores vereadores trata da autorização legislativa para o Poder Executivo abrir crédito adicional suplementar e da outras providências. Considerando que a administração municipal possui interesse em expandir o programa de incentivo à instalação industrial e comercial junto ao município, no intuito de promover a geração de novos empregos, renda e retorno de impostos ao município, considerando o crescente interesse de empresas regionais em investir em nosso município devido à logística e à visibilidade e desenvolvimento industrial comercial sustentável, o que torna o nosso município um local atrativo para novos investimentos. Considerando que com o crescente aumento de demanda haverá necessidade de aquisição de nova área para o cumprimento do objeto e que o valor consignado ao orçamento vigente não é suficiente para suportar o custo de uma aquisição, necessitando a realização de suplementação de outras dotações orçamentárias. Considerando que o recurso no montante de R$60 mil que está sendo utilizado para a cobertura do crédito, oriundo da Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio, Desenvolvimento e Meio Ambiente, referente à aquisição de equipamentos e material permanente, não possui vinculação com a aquisição de máquinas e equipamentos utilizados no serviço de horas máquinas da Secretaria, e sim com a aquisição de novo veículo para uso da Secretaria, cujo veículo já foi adquirido no final do exercício 2021. Justificamos o presente projeto de lei. Oswaldo Arne, prefeito. A presidência comunica que o projeto de lei número 14 de 2022 tramitará na Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos, Infraestrutura Urbana e Rural. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da justificativa do projeto de resolução número 1 de 2022, que regulamenta os percentuais de descontos na folha de pagamento dos vereadores e funcionários do Poder Legislativo de Coronel Barros e da outras providências. Coronel Barros, 18 de março de 2022. Justificativa. Senhores vereadores, o presente projeto de lei que tem por simples objetivo regulamentar a disponibilização aos edis e servidores desta Casa Legislativa o desconto em folha de pagamento de empréstimos consignados em instituições financeiras cadastradas junto ao Banco Central do Brasil. Pelo exposto, peço a colaboração dos nobres colegas pela aprovação da atual pauta. Sendo o que tínhamos pelo momento, renovamos nossos protestos de estima e de distinta consideração. Douglas Augusto Schneider, presidente. A presidência comunica que o projeto de resolução número 1 tramitará na Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social e Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos, Infraestrutura Urbana e Rural. Passando aos requerimentos, a presidência comunica que não foi protocolada nenhuma proposição. Passando ao espaço das explicações pessoais, não há nenhum vereador inscrito.
Conforme prevê o artigo 3º do Regimento e o primeiro artigo 11 da Lei Orgânica Municipal, a presidência solicita ao senhor secretário que faça a leitura da declaração do vereador Mike Mota Rodrigues. Declaração. Declaro para os devidos fins e para quem possa interessar que eu, Mike Mota Rodrigues, irei concorrer ao cargo de secretário na eleição do cargo de secretário da mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores para o exercício do ano de 2022. Secretário Mike Mota Rodrigues, Coronel Barros, 21 de março de 2022. A presidência comunica que há um inscrito para o cargo de secretário. Secretário Mike Mota Rodrigues. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura nominal dos vereadores que receberão a cédula rubricada por mim, os quais passarão na secretaria para votar. Cristiana Arndt, do DEM. Fabiana da Silva, do DEM. Braulio Scherer, do Progressistas. Alceu Santoni, do Progressistas. Douglas dos Anjos, do PDT. Lucas Voltage, do PDT. Ivanir Stroecker, do PDT. Mike Mota Rodrigues, do Progressistas. Douglas Schneider, do Progressistas. Encerrada a votação, convido os líderes de bancada do PP, PDT e DEM para efetuarem o escrutínio.
Tendo como resultado 9 votos favoráveis, nenhum voto contrário. A mesa diretora para 2022 fica assim constituída: presidente Douglas Augusto Schneider, vice-presidente Douglas Vinícius Lima dos Anjos, secretário Mike Mota Rodrigues. Caros colegas, trazer a declaração de bens e renda até o dia 30 de abril, por gentileza. Próxima sessão ordinária acontecerá no dia 4 de abril de 2022. Agradecemos a visita das pessoas aqui na nossa casa. Vocês são sempre bem-vindos, vocês são a razão de nós estarmos aqui, de realizarmos o nosso trabalho. Obrigado pela presença e voltem sempre. Esgotadas as matérias, a presidência declara encerrada a sessão e agradece a presença dos vereadores. Boa noite.